Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Nós estamos aqui agora na lição 9 e a lição vem com o título Vivendo com Sabedoria. A ilustração da lição me chama a atenção. Olha só, observando bem uma ampulheta, ou seja, o relógio que determina o tempo, um relógio de areia, muito encontrado em jogos de diversão, né, jogos infantis. Eu achei interessante isso aqui. Olha o verso para memorizar, que embora nós vamos tratar melhor dele na lição de quarta-feira, deixa eu só confirmar aqui, na quarta-feira, a gente vai entrar mais em detalhes sobre esse aqui. Mas de forma superficial, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Paulo aqui faz um apelo para que eles tenham cuidado com a maneira como estão vivendo. Ou seja, olhe só, o tempo é breve. Não gaste tempo de qualquer forma. Não faça qualquer coisa. Não viva para os prazeres momentâneos, porque o tempo passa. E uma coisa que eu aprendi com o pastor, que eu gosto muito dele, tenho uma grande admiração, ele disse para mim assim: Abel, o tempo não perdoa. Nunca o tempo não perdoa, porque ele não volta atrás. O tempo não se arrepende. Uma vez que passou, passou. Não temos mais como voltar um momento sequer. Ellen White, quando fala a menção sobre isso, e dando uma ênfase sobre a questão da administração do tempo, ela fala assim: nós não podemos fazer voltar um minuto sequer em nossa vida. E isso é claro. Passou, acabou-se. Não tem o que fazer mais. Paulo aqui pede, portanto, que tenha cuidado com a maneira que vivem. Aí ele entra nesse tópico aqui, ó. E vivam não como tolos. O tolos aqui, ou outras traduções chamado de nécio, é a mesma expressão que é dada ao nome daquele personagem, esposo de Abigail, chamado Nabal. Nabal quer dizer sem juízo, sem consciência reta, honesta, sem, na verdade, ter escrúpulos. E aqui, de fato, é um tolo, uma pessoa desajuizada. Aí ele pede que não viva assim. Em seguida, ele fala assim, ó, mas como sábios. Aquele texto de Provérbios, muito conhecido, Provérbios 1, verso 7, onde Salomão escreveu o livro de Provérbios quando estava bem jovem, no início de sua sabedoria, ele coloca lá: mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Está lá. E aí eu paro e penso: Salomão foi um homem muito sábio, irmãos, muito sábio. Mas para mim, ele não foi tão sábio quanto Jó. É claro, eu não quero que você faça, me veja como fazendo uma comparação entre o que Deus deu, o dom da ciência e da sabedoria para Salomão com o que Jó. E por que eu estou fazendo essa comparação? Jó foi o primeiro personagem a usar essa expressão aqui. Jó, capítulo 28, verso 28, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, e o afastar-se do mal, o entendimento. Aí você nota, Salomão escreveu aquilo em seu início da sua vida, em um início de sua sabedoria que Deus tinha lhe dado. Porém, no decorrer dos dias, Salomão se desviou. Muitos atribuem que o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão quando ele estava frustrado por uma vida, sabe, de lamento, por uma vida de reconhecimentos e melancolias pelo passado que tiveram ali ocasionado grande declínio espiritual. Quando se compara com Jó, eu quero deixar aqui muito claro o seguinte: Jó não teve as experiências que teve Salomão. Jó não teve mulheres, Jó não se embriagou, Jó não buscou fama. A fama que ele alcançou foi através do que Deus tinha lhe dado, o dom da perseverança. Jó sofreu e se manteve. E quando ele usa esse texto, o temor do Senhor é o princípio do saber e o afastar-se do mal, o entendimento, Jó, como sabemos, foi escrito muito antes do livro de Provérbios e muito antes até que o livro de Gênesis. Então ele foi contemporâneo de Abraão e ele reconhecia a verdadeira sabedoria e ele viveu assim. Era pecador, mas Jó não tinha em sua vida nenhuma carícia para com o pecado. Era uma pessoa que de fato sabia que afastar-se do mal lhe dava entendimento, inteligência. E isso de fato é verdade. E continuando aqui o texto diz assim, ó: aproveitando o tempo. Aproveitar o tempo quer dizer remir. E na minha tradução tem uma expressão que diz assim, ó, Efésios capítulo 5, deixa eu pegar aqui, na versão NVT. O texto diz assim: portanto, sede cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem o máximo todas as oportunidades, porque os dias são maus. Essa aqui, na verdade, foi extraída dessa tradução aqui. Então, remindo o tempo ou aproveitando o tempo, ou seja, salve o seu tempo a cada momento. Use o seu tempo da melhor forma possível. O Salmo, acho que é o salmo mais antigo da Bíblia, né? O Salmo 90, quando fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias,
de maneira que possamos alcançar um coração sábio. Aí você faz uma analogia entre uma questão e outra. Aqui, irmãos, é feito uma comparação na lição sobre o sábado de um homem que estava vendendo um jarro, né, francês. E esse jarro, ele colocou em seu valor $200. Quando chegou ali pessoas, ou duas pessoas que eram especialistas na área, viram aquele utensílio que era islâmico, extremamente raro, reconheceu que ele valia 6,5 milhões de dólares. Então, olhem só, $200 para 6,5 milhões é uma diferença muito grande. Mas para fechar aqui meu comentário, eu paro e penso da seguinte forma: muitos veem a vida eterna como algo muito barato, como algo, sabe, sem importância. Por isso que o autor pede para que a gente venha remir. Peça a Deus sabedoria para que a gente seja como aqueles arrematadores, reconhecer o valor do jarro, reconheça o valor da sua salvação e não aceite qualquer proposta que comprometa a riqueza que Deus quer lhe conceder. Irmãos, o céu é um lugar maravilhoso. A vida eterna é um custo muito alto. Então, muitos, lamentavelmente, como Paulo está aqui descrevendo, querem viver da forma errada, em festas e bebedeiras, de forma controvérsia à verdadeira sã doutrina, com conversas indecentes, com sexo pervertido, sabe, se importando com os tesouros desta vida, não considerando os tesouros eternos. Então, que sejamos como esses arrematadores aqui, que venhamos dar valor, que possamos dar valor ao que Deus nos deu e sejamos à luz desses arrematadores, pessoas cautelosas, criteriosas e sábias, para que assim sendo possamos valorizar o que Deus nos deu. Só quando chegarmos na eternidade, talvez reconheçamos o grande valor que tem a salvação. O meu apelo a você é que não troque nada neste mundo para o que Deus quer lhe conceder. Ou seja, não perca os valores eternos por qualquer coisa aqui neste mundo. Parafraseando aqui a minha fala, não troque os valores eternos pelos valores temporários, porque isso tudo vai passar. E quando passar, que não passe comigo e com você, como João disse, né? O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Que você permaneça com Ele para sempre e que essa bênção seja uma realidade na minha e na sua vida. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela Tua ajuda, pelo Teu auxílio e pela oportunidade que nos concede de dar-nos a sabedoria, para que saibamos reconhecer o grande valor que nos deste do tempo e da salvação. Que nós possamos, ó Pai, ter cuidado com isso. Dá-nos a Tua paz, um bom restante de sábado e uma ótima semana. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, que Deus enriqueça você de sua presença e que você tenha um bom final de semana na graça, misericórdia e cuidado do Senhor. Deus abençoe você e até o próximo estudo. Até logo.